Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, mais uma noite, onde juntos nós iremos cultuar a Deus, onde nós teremos o nosso culto de oração, estaremos intercedendo pelos pedidos, desde já deixando o aviso, você que quer fazer um pedido de oração, você pode deixar aí nos comentários, e nós no próximo culto da quarta-feira estaremos orando pelos seus pedidos. Quero convidar você aí aonde você está neste momento, curvar nas vossas frontes e juntos nós vamos falar com Deus. Santo e eterno, maravilhoso Deus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, Pai, para que juntos possamos prestar um culto qual seja aceitável diante da Tua presença. Fala, Senhor, aos nossos corações profundamente. Tira de nós, Senhor, todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba, para que juntos possamos louvar e engrandecer e prestar um culto qual seja aceitável diante da Tua presença. Visita cada família, cada casa que nos assiste, ó Pai. Coloca as Tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um deles. Que as Tuas misericórdias sejam lançadas sobre esses lares, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um nesta noite, é o que nós te suplicamos, desde já agradecidos no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos nesse momento, amados, juntos louvarmos ao Senhor e depois nós teremos nosso período de oração e a meditação na Palavra de Deus. Que você possa louvar o Senhor com todo o teu coração aí aonde você está na sua casa e nós possamos juntos nesta noite engrandecer o nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus. Cada dia tua vida
Amados, neste momento nós vamos ter o nosso período de oração, né? E você pode estar anotando os pedidos aí no decorrer da semana, para que você também possa estar orando pelos pedidos que chegaram até nós. O irmão Oswaldo pede oração pela sua irmã, que se chama Elde Gonçalves. Ela teve um infarto, ela está internada, ela está na UTI, né? Ela estava melhor, mas ainda em observação, que você possa estar orando pela vida dela. O nome dela é Elde, e que nós juntos como igreja possamos estar orando pela vida dela. A irmã Aliene também pede oração pela vida do Carlos e da Meire, é um casal. O marido perdeu o emprego no meio desta situação, tem 3 filhos, um recém-nascido, também passou pela UTI, o nenê, mas já saiu. Que os irmãos incluam esta família em oração, o Carlos e a Meire, e estejam orando, intercedendo pela vida deles. Ela também pede oração pelo Flávio, pelo Eric, pela sua família e pela igreja. A nossa irmã Bilene também pede oração, né, pela sua casa, pela sua família, pelas igrejas e pela nossa nação. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos falar com Deus. Santo Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos nesse momento. Nós colocamos a Elde diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor a visite ela lá naquele hospital. Coloque as tuas mãos e que a tua vontade seja soberana sobre a vida dela, Pai. Que o Senhor possa estar falando, levando paz, tranquilidade a ela, aos seus familiares. Também pedimos pela vida do irmão Oswaldo, que o Senhor coloque as tuas mãos poderosas. Pai, nós colocamos o Carlos e a Meire diante da tua presença. Que o Senhor visite esse casal, ó Pai. Que o Senhor abra as portas de emprego. Que o Senhor cuide da saúde do seu bebê. Que o Senhor abençoe aquele lar, aquela casa e aquela família. Que o Senhor toque com as tuas mãos poderosas. Também, Senhor, peço pela vida da Aliene, pela vida da tua casa, pela vida das suas filhas, Senhor, pela vida do seu filho, dos seus filhos, Senhor, que o Senhor coloque as tuas mãos poderosas sobre aquela casa, sobre aquela família, que o Senhor abençoe a vida do Flávio e do Eric. Nós colocamos eles diante do Senhor, ó Pai. Também, Senhor, quero pedir pela vida da Bilene, pela vida da sua casa, da sua família, pela vida do Batista, seu esposo. Colocamos, Senhor, toda aquela casa nas tuas mãos, que o Senhor esteja abençoando, guiando, dando sabedoria e discernimento, os protegendo e livrando de todos os males, ó Pai. Colocamos a tua igreja, Pai,
diante das tuas mãos. Que o Senhor tenha a cada dia misericórdia e renove, Senhor, as tuas misericórdias sobre a tua igreja espalhada por toda a face da terra, Pai. Também colocamos diante do Senhor a nossa nação, o nosso país, e te suplicamos pelas tuas misericórdias, ó Pai, que o Senhor tenha compaixão do Brasil, da nossa pátria. É o que nós intercedemos, pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero convidá-los nesta noite a abrirem a palavra de Deus, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 3 de Romanos, capítulo 12, onde nós iremos meditar na palavra de Deus nesta noite. A palavra de Deus diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, diante da Tua palavra nós colocamos as nossas vidas agora. E te suplicamos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento diante da Tua palavra. Que o Senhor fale a cada um, ó Pai, que está nos assistindo e nos ouvindo nesta noite. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, leve o convencimento a cada um de nós, a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Usa a minha vida, toma a minha vida nas Tuas mãos, para que eu venha falar movido e dirigido pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. E que a Tua igreja, que ouve a Tua palavra nesta noite, também seja movida pelo poder do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, desde já agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar com vocês nesta noite sobre esta questão de como vivermos, diante do Senhor. O apóstolo Paulo, riquíssimo na doutrina, em Romanos, por exemplo, nesse capítulo, ele fala, daríamos para dividir em 3 partes, de 1 a 3, de 4 a 8 e depois de 9 até o 21, que fala do corpo, dos deveres cristãos, mas eu quero focar aqui nesses 3 primeiros versículos, aonde Paulo dá início, a algo muito importante, porque ele sabia o contexto aonde estava inserido a igreja de Roma, aqueles que se convertiam pela fé, não diferente dos nossos dias, a quais vivemos hoje numa sociedade corrompida, corrupta, que tem os seus prazeres e se deleitam nas coisas a quais não agradam a Deus. Assim como Paulo escreve aos Gálatas, assim como ele escreve também em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 27, em Gálatas, no capítulo 4 todo, ele fala de um novo nascimento, de uma renovação, de uma fé verdadeira, uma fé firmada em Cristo. Aqui ele fala também do viver, do dever santo de cada um que foi alcançado pela graça, que morreu para o pecado e passou a viver para Cristo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre a nova vida em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é somente relevante ou para colocar em prática aos nossos irmãos que estavam lá em Roma há 2000 anos atrás. Esta palavra é viva e eficaz e também tem que ser aplicada nas nossas vidas nos dias de hoje. Então que você se atente muito para isso, porque nós vivemos hoje, infelizmente, uma bipolaridade na fé cristã nos dias de hoje. Então o apóstolo Paulo inicia dizendo o seguinte:
Portanto, rogo-vos, né? Ele inicia aqui usando este verbo rogar. É como se ele estivesse usando súplicas, dizendo o seguinte: olha, irmãos, eu estou pedindo algo para vocês, para que vocês não se percam pelo meio do caminho sobre esta questão. Ele está dizendo: eu rogo-vos a vocês, porque é necessário ter um viver santo, como o apóstolo Pedro escreve nas suas cartas. Sede santo, como vosso Pai é santo. Isto é uma necessidade. Amados, e ele está dizendo aqui então, esta forma de viver, o que é este viver? Então ele diz: apresentei os vossos corpos. Amados, o que é apresentar os vossos corpos? É claro que ele vai usar uma figura de linguagem lá do Velho Testamento: sacrifício. E nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo então está dizendo aqui. Como era este sacrifício que era aceito por Deus lá atrás? Para nós entendermos um pouco, nós sabemos o que ele escreve em Isaías, e depois entre os profetas menores, que são contemporâneos, como Amós, que está ali, dizendo que Deus já estava cansado daquele sacrifício que as pessoas levavam a ele. Porque eles levavam uma coisa assim por obrigação, não havia prazer, não havia alegria, eles levavam o pior que tinha. Eles levavam animais coxos, eles levavam animais cegos, animais doentes, animais aleijados na presença de Deus. E quando Deus pede, para nós entendermos isso, precisamos voltar lá ao Pentateuco, nos 5 primeiros livros, né, para compreender a criação e como foi instituído isso. Deus diz que para levar a Ele, eu vou usar um sacrifício aqui do cordeiro, né, que era para expiação do pecado do povo. Ele tinha que ser o primogênito, o primeiro. Ele tinha que ser sem mancha, não podia haver defeito nenhum, tinha que ser saudável, o melhor do rebanho. Então, amados, quando nós vamos nos apresentar a Cristo, o qual já ofereceu o sacrifício vivo e santo para a remissão do pecado da humanidade, daqueles que creem em seu nome, Ele já fez isso. Mas quando nós somos alcançados pela graça, quando as misericórdias do Senhor são derramadas sobre nós, nós precisamos compreender isto, porque há uma confusão muito grande. Amados, prestar culto a Deus, quando ele diz aqui, olha, né, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto inteligente, não é esse culto que nós chegamos agora aqui, nesta quarta-feira à noite, às 19h30, e sentamos aqui por volta de 1h, quando estamos presenciais aqui na igreja, nos domingos, em torno de 1h30, 2 horas, depende do dia do culto. Não é só isso. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: eu rogo a vocês que apresentei os vossos corpos, é uma questão diária, é uma questão de vida em santidade de todos os dias, para que quando chegue este momento de cultuar a Deus na quarta-feira, ou no domingo, ou em outros cultos, nós precisamos estarmos prontos. Não adianta nós passarmos todos os dias das nossas vidas coerente com as coisas mundanas, cheirando o perfume do mundo, exalando o aroma do mundo através dos nossos atos e atitudes, e achar que quando chega no período do culto, das 19h30 da quarta-feira, ou no culto do domingo de manhã, às 9h, seguido da escola bíblica dominical, ou no culto à noite de louvor e adoração, às 19h, isso é o suficiente para Deus. Não, Paulo está dizendo: olha, eu rogo a vocês, irmãos, que não façam isso, ofereçam a vossa vida diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, porque se nós não fizermos isso, amados, o nosso culto não é aceito diante do Senhor. Assim como aquelas oferendas que eram levadas a Deus, aqueles sacrifícios, aqueles manjares, aqueles animais
que eram com defeitos, aqueles bolos, né, que eles faziam, que era com o resto que sobrava, e Deus disse: eu estou enojado de vocês. Assim também se a nós. Não adianta você passar a semana toda fazendo o que não convém, assistindo coisas que não deve. Não adianta você desligar a sua televisão daquilo que você estava assistindo, o seu celular, o seu computador, para assistir o culto agora. Você deveria ter uma vida progressiva, o seu dia devia ser um dia de santificação, uma vida de santidade, para que quando chegasse nesse período, aonde a igreja reúne, você e eu deveremos estarmos prontos, não é agora. Talvez aí você diga: mas pastor, a palavra de Deus diz: vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a palavra não está dizendo: vinde a mim, vós que estáis lambuzados com prazer no pecado, na iniquidade, e que se declara cristão, e eu vou aceitar o seu louvor e a sua adoração. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo aquele que está enfraquecido, aquele que está marimbundo, aquele que está doente, muitas vezes na fé, emocionalmente. Aqueles que estão doentes, como Jesus disse: eu vim para os doentes, é aqueles que reconhecem a necessidade, mas não para aqueles que já experimentaram o dom perfeito da salvação, da graça de Cristo Jesus, e depois viver entranhados, amados, amarrados com o mundo. Não, não é isso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, eu rogo a vocês, irmãos, por favor, não façam isso. Mas pelo contrário, apresentem-se diante de Deus como imitadores de Cristo. Como Cristo apresentou a sua vida diante de Deus, para Ele mesmo que Ele era Deus, mas quando Ele vestiu a pele de homem. Diz que Ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha em silêncio, e da sua boca nunca saiu nenhuma palavra torpe. A sua vida foi plena e perfeita. Nós vamos ser iguais a Cristo? Não, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. É isso que nós devemos almejar, é este culto que o Senhor deseja de mim e de você. Só que infelizmente, amados, há uma ideia errônea dos cultos no dia de hoje. A pessoa vive de qualquer jeito a semana toda, vive lá ligadinho nas novelas indecentes, em filmes indecentes, né? Vive aí nas baladinhas da vida, vive imitando as coisas do mundo, participando das coisas do mundo, se sassaricando como o mundo, e depois achando que vai chegar no domingo de manhã à noite, na quarta-feira à noite, e vai para o culto e Deus vai aceitar o culto. Não vai, amados, porque quando nós temos essa bipolaridade na nossa vida para com Deus, é como se fôssemos aqueles animais lá, representados lá no Velho Testamento. É colocado lá coxo, manco, cego, e Deus diz: eu não aceito, eu não quero. O que eu quero de vocês é uma vida transformada, renovada, morto para o pecado e vivo para Cristo. É isto, amados, que nós precisamos compreender. E Paulo está dizendo: eu rogo-vos a vocês, irmãos, que vocês não façam isso, que vocês não se conformeis com este presente século. E há muitos crentes que estão conformados com esse mundo, andam como o mundo, comem como o mundo, se vestem como o mundo, se comportam como o mundo, só comparecem nos cultos. Não é isso que Deus quer de mim e de você, amados. Não é isto que Deus quer de nós. Deus quer um povo diferente. Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para um povo santo, para um povo que viva em santidade, para um povo que seja renovado de mente, que tenha pensamentos diferentes do mundo, atitudes diferentes do mundo. É isso que nós devemos fazer. E além do mais, amados, eu quero trazer uma outra questão aqui. Há muitos cristãos que acham que se imitar o mundo vai trazer pessoas para dentro da igreja ou para perto dele. Não,
nós não fomos chamados para imitar o mundo, nós somos chamados para ser luz no mundo e sal da terra. Nós somos chamados para ser influenciadores e não ser influenciados. Nós não fomos salvos por Cristo Jesus para imitar o mundo. Nós somos salvos por Cristo para sermos diferentes do mundo e para mostrar ao mundo que há um Deus santo, justo e perfeito e que veio para salvar nós do inferno. Por isso, amados, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o culto inteligente que Deus quer. Não adianta, amados, apresentar a nossa vida, e quando falo corpo, porque nós não vivemos aqui em espírito, nós vivemos aqui encarnados nesse corpo que vai ser modificado, mas enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos apresentar a nossa vida com os nossos membros, com as nossas atitudes coerentes como salvos em Cristo Jesus. E isso inclui uma montoeira de coisas, uma multidão de coisas. Eu vou citar algumas. Poderíamos passar a noite toda. Amados, nós devemos ser diferentes no nosso falar. Os nossos palavreados, as nossas palavras que saem das nossas bocas, têm que ser diferentes das pessoas que não conhecem a Cristo. As nossas atitudes no nosso dia a dia têm que ser diferentes. Nós precisamos ser honestos em tudo. Nós não podemos ser mentirosos, seja por qualquer motivo. Nós não podemos ser avarentos. Nós não podemos ser idólatras a nenhuma outra coisa. Não somente a imagens, não podemos idolatrar pessoas, não podemos idolatrar bens, dinheiro ou coisa parecida. Amados, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas vestimentas. Porque a moda, amados, nós não somos movidos pela moda. Nós somos movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não andamos pelo que o mundo faz, pelo que o mundo inventa. Nós andamos segundo a palavra de Deus. Então, é uma das coisas hoje que nós precisamos tomar muito cuidado. Talvez você que está nos assistindo, talvez você quase não ouve mais falar disso, mas é dever da igreja ensinar. Amados, os cristãos devem se vestir com decência. Deve usar roupas decentes. Não estou aqui para ensinar doutrina qual roupa você deve usar. Estou aqui para dizer que você deve se vestir como um salvo em Cristo Jesus. Falei no domingo, na quarta-feira passada e no domingo, sobre a questão de família. E eu falei lá sobre a questão da nudez. Hoje, há muitas pessoas que se dizem cristãos e andam, em bem dizer, em práticas seminuas, com o seu corpo à mostra, seja homem ou mulher. Isso não passa, amados, pela palavra de Deus. Isso está em discordância com a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina que o homem deve se guardar para a sua mulher e o seu corpo pertence a ela, e a mulher deve guardar o seu corpo para o seu marido porque pertence a ele. Então, amados, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional. Não adianta você andar de qualquer jeito durante a semana fazendo todas as coisas e no domingo você mudar o seu jeito de ser. Aí você veste uma roupinha mais decente, aí você muda o seu jeito, coloca uma auréola sobre a sua cabeça e então você vai para a igreja. Não, nós podemos enganar as pessoas, amados, mas nós não enganamos a Deus, porque Deus conhece o coração e o pensamento de cada um de nós. E é isso que Paulo está dizendo à igreja, e é isso que a palavra de Deus está dizendo a mim e a você nesta noite. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, as suas atitudes, os seus atos, o seu andar, o seu falar,
como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que quando eu e você nos apresentamos a Deus nesse momento de culto agora, que as nossas súplicas e orações sejam conhecidas diante de Deus. Porque se o decorrer do nosso dia, da nossa semana, não foi coerente com a palavra de Deus, não vai ser esse momento, amados. Entendam com clareza, por favor, isso. Este é o culto racional que Deus pede a nós, de ter uma vida de santidade todos os dias, não é momento. E isso há uma confusão mental na igreja de hoje. A pessoa vive de qualquer jeito durante a semana toda, aí no domingo ela vai para a igreja achando que ela vai prestar culto, que Deus vai aceitar o culto dela. Quero dizer a você e a mim, se também fizer isso, Deus não irá aceitar, ponto. Porque Deus é santo, justo e perfeito e imutável. E é isso que Paulo está dizendo: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme com o que o mundo ensina, amados. Ainda que tenha algumas denominações que queiram ensinar isso, não confunda a liberdade de Cristo com libertinagem. A liberdade que Cristo nos deu é a liberdade da condenação, a liberdade do inferno, a liberdade do pecado, mas nós precisamos ser obedientes a Deus e a sua palavra. Deus não nos isentou nós de sermos obedientes à sua palavra, porque nós nos convertemos em Cristo Jesus, porque nós confessamos os nossos pecados e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Não, não é isso. Pelo contrário, agora nós não podemos mais viver na ignorância, como vivíamos antes, como o próprio apóstolo Paulo, que escreve a Romanos, também escreve nas outras cartas, que agora nós devemos viver como filhos de Deus, e não como éramos antes, filhos das trevas. Nós não podemos se conformar com este presente século, amados. Nós não podemos nos conformar. Nós precisamos ser diferentes, precisamos ser renovados nos nossos entendimentos, porque somente quando, amados, nós fizermos isso, quando nós oferecermos a nossa vida em santidade a Deus, quando os nossos atos e atitudes forem coerentes com a palavra de Deus, quando a nossa mente, os nossos pensamentos forem coerentes com a palavra de Deus, então passaremos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem isso não. Enquanto a nossa vida não for coerente com a palavra de Deus, enquanto os nossos pensamentos não forem coerentes com a palavra de Deus, não experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, amados, é que muitas vezes ouvimos as pessoas: mas eu vou à igreja, porque eu vou à igreja, porque Deus não faz na minha vida, porque Deus não fala comigo. Porque muitas vezes, amados, focamos a nossa vida em ir presencialmente num culto ou assistir um culto, mas não atentamos a nossa vida em uma mudança de vida, em uma vida verdadeiramente dirigida e guiada pelo Senhor e Salvador, na nossa vida, qual é Cristo através da sua palavra. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: atentem-se para isso. Por favor, não caia na cilada da religiosidade. É claro que Paulo vai se referir aqui, como se refere lá em Gálatas, em Coríntios, àqueles judeus que queriam fazer que as pessoas retrocedessem à sua religiosidade. É diferente do nosso contexto, mas o que acontece nos dias de hoje é que esse contexto que nós vivemos hoje, é ensinado que a pessoa precisa vir à igreja nos cultos, e isso lhe basta. Não, não é isso. Nós precisamos sim nos congregarmos, nos ajuntarmos, como está escrito lá em Hebreus: não façais como é o costume de alguns, que têm abandonado a congregação. Não, você não pode abandonar a congregação. Mas isso é um conjunto.
Nós devemos sim vir nos dias do culto, sentar no momento como agora estamos vivendo esse momento de distanciamento social, onde não estamos juntos presencialmente, mas reunidos em Cristo, unidos com Cristo. Você aí na sua casa, neste momento, cultuando a Deus com a sua família, mas você não pode deixar de cultuar a Deus quando terminar a minha pregação. O seu culto e o meu culto não acabou. Nós temos que continuar prestando culto com a nossa vida. Nós precisamos continuar prestando culto com as nossas atitudes. As nossas mentes precisam continuar cultuando a Deus durante 24 horas por dia. O nosso desejo, a nossa alegria tem que ser Cristo. A motivação do nosso viver tem que ser Cristo. Se isto não for, amados, a nossa motivação, nós precisamos ter esse renovo, precisamos renovar as nossas mentes, porque se nós não fizermos isso, jamais experimentaremos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amados, isto é cultuar a Deus. Cultuar a Deus, amados, não se simplifica em um ato de estar em um momento. Cultuar a Deus é ter uma vida constante de obediência a Deus, uma vida constante de mudanças, sempre se aproximando de Deus e na obediência da palavra de Deus. Porque se não fizermos isso, amados, nós não conseguiremos entender essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Pois, pela graça que me é dada, olha o que o apóstolo Paulo fala: digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amados, ele está dizendo: pela graça que me é dada, eu peço a vocês que cada um dentre vocês não saiba mais o que lhe convém. Viva a medida da sua fé. Viva aquilo que é dado a você, saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Só que muitas vezes, amados, nós queremos ir para lugares que não nos convém ir, até dentro, ministerialmente, dentro da igreja. Viva aquilo que Deus colocou. Se você continuar lendo a partir do versículo 4, Paulo vai então dar as colocações dos membros a qual nós somos, que cada um tem um chamado específico para viver. E não que um seja maior, o outro menor, somos iguais perante Deus, porém com funções diferentes, amados. Entendam isso na vida de vocês. Saiba aquilo que Deus quer que você saiba. Só que para você saber isso, você precisa ter uma vida de santidade. Para que você possa compreender a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável a Deus, você precisa oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Enquanto você não oferecer a sua vida na totalidade a Deus, é impossível de oferecer um culto que seja aceitável diante de Deus. E enquanto nós não oferecermos a nossa vida, a nossa mente ao nosso Senhor e viver segundo a vontade dEle, vai ser impossível de nós entendermos a vontade de Deus. E se não conseguimos entender a vontade de Deus, não vamos entender a medida da fé que nos foi dada. Não saberemos qual é o nosso lugar, não saberemos qual é o nosso dever. Por isso que o apóstolo Paulo inicia então o capítulo 12, dentro desses 3 versículos, esses contextos, tendo uma vida de oferecimento qual seja agradável a Deus, tendo uma vida de transformação de mente e de pensamento, para ir compreendendo a vontade de Deus, segundo a medida da fé que nos é dada, para viver uma vida de louvor e adoração a Deus. Esse é o culto que Deus quer de mim e de você, amados. Amados, é que infelizmente, assim como os judeus implantaram lá atrás
que para agradar a Deus tinha que ter todos aqueles rituais. Infelizmente, nos nossos dias de hoje, foi implantado dentro da igreja, que para Deus aceitar, é só nós estarmos presentes na igreja naqueles dias de culto. Não é isso. O culto que Deus quer de mim e de você é uma vida de santidade, oferecendo todo o nosso ser, os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas conversas, os nossos pensamentos, o nosso agir, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso caminhar. Sabe por quê? A palavra de Deus diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Mas a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, eu rogo-vos, pois, irmãos, que vós, pela compaixão de Deus, qual compaixão? Pela graça que nos foi dada, pelas misericórdias do Senhor que foram derramadas por nós lá na cruz do Calvário, é por este motivo que Paulo está dizendo: por isso eu te suplico, pelo pagamento que foi pago por vocês lá na cruz, vivam digno deste pagamento. Amados, e sermos dignos desse pagamento é buscar uma vida de servidão por amor a Cristo, cativos em obediência a Ele, por amor a Ele, oferecendo a nossa vida com os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso sentar, o nosso agir, tem que ser para a glória de Cristo. Só que, infelizmente, amados, isso tem se perdido. Mas eu quero encerrar nesta noite dizendo que você possa fazer a diferença, que você possa ser uma igreja viva aonde você está, que você possa ser sal e luz no mundo. Abandone tudo que não agrada o Senhor. Não queira ser igual ao mundo. Mas é bonitinho o que os outros fazem. Bonitinho, amados, é o diabo que inventou, tá? Porque o que Deus fez é santo, é maravilhoso, é inigualável, é perfeito. Deus não fez nada bonitinho, Deus não fez nada engraçadinho, Deus fez perfeito, santo. É isso que nós somos chamados, amados, porque vós sois geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Então, amados, um povo santo, uma nação eleita, o sacerdócio real de Deus, a qual somos eu e você que fomos alcançados pela graça, a habitação do Espírito Santo de Deus. Não podemos viver de qualquer jeito, não podemos andar seminu para a rua, não podemos andar sassaricando para cá e para lá, não podemos viver fazendo fofoquinha de rua em rua, não podemos andar imitando o mundo, não podemos sair falando palavras torpes como o mundo fala. A nossa vida e o nosso procedimento tem que ser santo e não de aparência, tem que ser de verdade, de coração e de mente. Por isso que ele está dizendo: e não vos conformeis com esse presente século. Mas fulano faz, Bertano faz, tal igreja faz, a outra igreja faz. Deixe eles, que eles prestarão contas para Deus. Viva você conforme a palavra de Deus diz que tem que viver. Viva uma vida de santidade, ofereça a sua vida como sacrifício santo, verdadeiro e agradável a Deus. Se apresente a Deus como tem que se apresentar, arrependido, humilhado na presença do Senhor. Somente assim, amados, nós conseguiremos ter uma renovação na mente. Somente assim o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E somente assim, então, compreenderemos e entenderemos e experimentaremos da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E então, quando nós fizermos isso, entenderemos a medida da fé que nos foi dada. Entenderemos no lugar que nós deveríamos estar. E não vamos querer saber nada além do que Deus nos fez saber. E faremos apenas aquilo que Deus
nos diz que nós devemos fazer. Seja uma igreja viva, seja uma igreja santa. Tenha uma vida agradável a Deus. Foi para isso que Cristo morreu lá na cruz do Calvário, amados. E você reflita sobre isso, sobre esse viver santo, este sacrifício vivo a qual Deus nos chamou para nós sermos. Viva como arautos de Cristo aqui nesta terra, anunciando o teu evangelho através da sua vida, através da sua atitude e dos seus atos, amados. É necessário que pregue? Sim. É necessário que anuncie o evangelho? Sim. Mas é necessário também ter uma vida santa. É necessário andar como santos. É necessário comer como santos. É necessário se vestir como santos de Deus, amados. Tudo isso faz parte de uma vida cristã. Que Deus os abençoe nesta noite, guarde a tua casa e a tua família, e que você, e que eu, e que nós sejamos este povo de Deus, este povo a qual a palavra nos apresenta, que possamos oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus abençoe, uma boa noite, um resto de semana abençoado diante da presença de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração aí nos comentários. Na próxima quarta estaremos orando por você. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Nós vamos estar orando agora e depois nós estaremos louvando a Deus com mais um louvor e encerrando este culto nesta noite. Que Deus os abençoe e guarde cada um de vocês. Maravilhoso Deus, soberano, eterno, grandioso Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa exortação que o Senhor trouxeste aos nossos corações. E que a cada dia, Pai, possamos nos atentar para a tua palavra. E que possamos, Senhor, pelas tuas misericórdias, buscar este viver santo, ó Pai. Que possamos buscar uma vida com santidade no Senhor, através dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso caminhar, do nosso viver, ó Pai, do nosso dormir e ao nosso levantar. Que possamos buscar uma vida, Senhor, que agrade o teu santo nome, Pai. Para que possamos, ó Pai, sermos transformados pelo teu poder, ó Pai, tendo uma mente transformada, um coração renovado por Cristo, ó Pai, para que possamos experimentar a tua vontade e para que possamos viver, Senhor, no lugar a qual o Senhor nos chamou para estar, ó Pai, para que possamos ser sal e luz aqui neste mundo, ó Pai. Nós te suplicamos a Ti nesta noite, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento vinda dos céus, que as Tuas misericórdias sejam derramadas sobre a Tua igreja, e que nós possamos, nesses momentos difíceis da vida, ó Pai, que nós possamos, nesse momento onde muitos estão perdidos, que nós possamos ser guiados pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nos despede agora debaixo da Tua graça, nos dá uma noite abençoada e guardada por Ti, debaixo das Tuas potentes mãos. Visita cada casa, cada família, cada um dos pedidos que foram colocados, Senhor, diante do Senhor nesta noite. Mais uma vez nós Te suplicamos que o Senhor atente para cada um deles, estenda a Tua destra sobre eles, e que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, seja executada em cima de cada um daqueles que nós pedimos nessa noite, que necessita da Tua graça, mas que todo o agir do Senhor na vida deles, ó Pai, reflita para a glória e louvor do Teu santo nome, Pai. É o que nós Te pedimos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, uma boa noite e até domingo, se Deus nos permitir. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando.
espera.